Gurizada, o negócio é o seguinte. Este jogo do Internacional, sábado às 4 da tarde, no estádio Beira-Rio contra o Juventude, ele se tornou decisivo para o Internacional. Quando eu falo decisivo, gurizada, decisivo às pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Em que lugar o Internacional quer se acomodar? Se o Internacional for batido pelo Juventude, já pode começar a olhar para as equipes atrás, na parte de baixo da tabela. Se o Internacional empatar, também vai ficar fora do primeiro pelotão. Apenas uma vitória recolocará o Internacional próximo às equipes que estão liderando a competição. Eu disse próximos, mas ainda atrás. Por isso, preservar titulares não será assim tão fácil, tão tranquilo contra uma equipe que vive um momento interessante no Campeonato Brasileiro. Este meu vídeo tem a força do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, que é para tu resolver todos os débitos e a documentação do teu veículo. O caminho, gurizada, baixar gratuitamente o app da Zapay, que Menegas colocou no primeiro comentário do vídeo e também aqui embaixo na descrição. Clicou ali, baixou, é grátis mesmo, tem muitas funcionalidades. Ali você vai conhecer, por exemplo, o assistente veicular da Zapay, mas talvez a função mais importante, resolver o IPVA deste ano 25, o licenciamento e uma eventual multa em 12 parcelinhas e não apenas uma pancada na tua conta bancária. Podes parcelar IPVA, licenciamento e multas com o cupom MENEGUETE20, que também te dá um desconto, um abatimento, gurizada, nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito app Zapay, link no primeiro comentário e também na descrição. Em nome de Zapay, vem aí a vinheta. E a seguir, a relevância que o jogo contra o Juventude neste sábado ganhou no estádio Beira-Rio. Não se pode mais disfarçar que o Internacional vive uma fase de instabilidade. Eu não estou falando de crise, mas eu digo que o time do Internacional, talvez pelo excesso de jogos, portanto desgaste físico, vive um momento instável de uma queda de rendimento que ocasionou nessas partidas sem vitória. O Internacional empatou com o Fortaleza e a gente tem que entender que fora de casa este pode ser considerado um resultado interessante. Depois o Inter perdeu para o Palmeiras no Beira-Rio, jogando mais que o seu adversário. Isto também é verdadeiro. Não fossem as duas oportunidades desperdiçadas por Ener Valencia, o Inter poderia e mereceria ter vencido o Palmeiras. Depois o Inter empatou o Grenal, jogando menos que ele próprio Inter, e viu o Grêmio jogar mais que ele próprio Grêmio na temporada. Por isso, o empate. Mas o Inter não foi superior ao Grêmio. Acho que no segundo tempo sim, mas no primeiro foi inferior. E agora, este jogo anômalo, onde o Internacional leva 3-0 do Nacional até os 42 minutos do primeiro tempo, consegue uma reação bem positiva, bem saudável, mas chega ao empate em 3-3. E este resultado, num grupo tão competitivo, ele não é satisfatório. O Inter tropeçou em casa, ainda que tenha reagido. Portanto, 4 jogos sem vitória, 3 empates, uma única derrota. Pela condição da tabela e pelo que virá pela frente, o Inter tem a obrigação, tem a necessidade, tem a exigência de vencer o Juventude neste sábado, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. Pela entrevista coletiva de Roger Machado, depois do empate esdrúxulo, anômalo contra o Nacional, o 3-3 depois de um 0-3, o Roger sinalizou que deverá preservar alguns jogadores, falou muito em desgaste físico e até citou que, mais relevante que o físico, o desgaste mental do acúmulo de jogos, as viagens, a exigência, jogos importantes, desde a abertura do Brasileirão contra o Flamengo, depois o Palmeiras, nesse meio tempo teve Cruzeiro e Fortaleza, e agora o Clássico Grenal e a Libertadores da América. Mas não será assim tão simples contra um Juventude que faz um bom campeonato. Os dois campeonatos são diferentes. O Inter quer brigar por título, o Juventude quer permanecer na primeira divisão. E por uma questão de um ponto, o fato é que o Juventude está na frente. E aí eu começo a entrar na projeção da tabela, que tem o Palmeiras líder com 13, tem o Flamengo vice-líder com 11, o Juventude é o 9º colocado com 7, o Inter é o 12º com 6.
Então o Inter não pode sequer empatar com o Juventude neste clássico, neste confronto regional que vale pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tem que vencer, chegar a 9 pontos e ficar ali, talvez na 6ª posição, ficar ali numa destas posições. Né? E vai ficar atrás ainda, vai torcer por tropeços de Palmeiras e Flamengo, mas vai ficar ainda distante do líder. Com sorte, poderá ficar, quem sabe, a 4, 5 pontos. Então a obrigação do Internacional é vencer o Juventude. Não há outro caminho, não há outra alternativa. E eu até digo para vocês, gurizada, que eu acho que o Roger precisa fazer alterações na equipe. Algumas de ordem técnica e outras que ele fará, pelo que induziu na coletiva, por necessidade de desgaste físico. Eu estou imaginando o Inter assim, Antony, Aguirre, tenho dúvidas se vai Vitão ou Rogel, porque o Vitão nos minutos finais se arrastou em campo devido a um choque com o Fernando. Eu acho que talvez vá Rogel, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando talvez seja poupado para o ingresso do Ronaldo. Eu gostaria muito de ver Thiago Maia no lugar do Bruno Henrique e acho que o Bruno Henrique não joga. Ele poderá montar no meio-campo com o Fernando e Ronaldo, mas acho que monta com o Fernando ou o Ronaldo e Thiago Maia. Aí, Tabata na direita. Gabriel Carvalho foi bem no Grenal no segundo tempo, mas não foi bem neste jogo, sentiu o peso do jogo. Acho que vai Oscar Romero, Alan Patrick sendo preservado, o Wesley na esquerda e Borré ou Ener Valencia na frente. Eu lembro que na terça-feira o Internacional tem um jogo teoricamente fácil, mas onde ele tem que ganhar por um bom score para tornar o jogo de volta, lá em maio, como um amistoso. É contra o Maracanã, pela 3ª rodada da Copa do Brasil, que não é nem um emergente do futebol brasileiro, este Maracanã. Então, para evitar depois que tenha que colocar todos os titulares para jogar lá em Fortaleza contra o Maracanã, né? Então seria bom uma vitória por 3-4-0 já para acabar com as possibilidades da equipe adversária. Talvez o Roger coloque mais titulares em campo contra o Juventude e preserve muitos titulares contra o Maracanã. Convenhamos, o Inter não pode ter dificuldades para passar pelo Maracanã na Copa do Brasil, mas tem que evitar a surpresa. Então tem que colocar um time talvez misto e mesmo assim alcançar uma vitória. Do ponto de vista do jogo contra o Juventude, a vitória é imprescindível, mas ela será imprescindível também pelo que vem por aí. Depois do Maracanã na terça-feira pela Copa do Brasil, quando eu acho que o Roger preserva alguns jogadores, o Inter terá no Campeonato Brasileiro o Corinthians fora de casa e o Botafogo também fora de casa. E terá ainda jogos entre e depois da Libertadores, onde necessariamente terá que pontuar, consequência do tropeço em casa contra o Nacional na última terça-feira. O Inter vai à Colômbia encarar o Nacional de Medellín, não pode perder esse jogo, e o Internacional vai depois a Montevidéu encarar o Nacional, com a obrigação de pontuar também. Ou o Inter traz, no mínimo, 2 pontos, e talvez sejam insuficientes, ou 3, uma vitória e vamos contabilizar uma derrota, ou o ideal, pelo menos uma vitória e um empate. E o Inter retoma uma condição natural e mais confortável na Libertadores. Este aperto na Libertadores, na competição continental, ele se dá pelo tropeço contra o Nacional. E a obrigação de vencer o Juventude se dá porque o Inter faturou apenas 2 pontos nos últimos 9 disputados do Campeonato Brasileiro, e já vê a equipe como Palmeiras e Flamengo desgarrarem, se distanciarem. O Inter tem a obrigação de vencer o Juventude neste sábado no estádio Beira-Rio. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. O vídeo é para Zapay, ZAPAY, o aplicativo que todos vocês podem baixar gratuitamente no link que eu coloquei, tanto no primeiro comentário quanto na descrição do vídeo. Coloquem ali o cupom Meneghetti20 para parcelar em 12 vezes o IPVA, licenciamento, uma eventual multa e ganhar ainda 20% de abatimento nas taxas do cartão de crédito. Zapay é o nome do app, gratuito, o cupom é Meneghetti20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.